Galera, vocês viram aí então o vídeo sobre racionalização. Agora eu gostaria que todos abrissem o livro na página 60, tá? E acompanhassem os exercícios. Nós vamos começar pelo exercício 9, tá bom? Quero que você pause o vídeo agora por alguns segundos, alguns minutos, faça o exercício 9. Depois que você tiver terminado, você volta a ver o vídeo, tudo bem? Vai lá agora. É para ter pausado o vídeo, hein? Senão vai dar ruim, tá? Vamos lá? Exercício 9 pede para você racionalizar o denominador e, em seguida, calcular o valor do que você encontrou, né? Ir lá na calculadora, digitar o que você encontrou para poder calcular o valor aproximado. A primeira expressão era essa daqui, ó. 1 sobre a raiz de 3. Isso aqui, esse tipo de racionalização é o mais simples, né? Vocês viram aí acho que no primeiro vídeo, né? Que quando tem só a raiz aqui no denominador, sem soma, sem subtração, eu multiplico em cima e embaixo por essa raiz. Por que eu posso fazer isso? Porque se você considera só isso aqui, ó, você tem um número dividido por ele mesmo. Quanto que é um número dividido por ele mesmo? Não é 1? Multiplicar por 1 faz diferença na conta? Não faz. Então, nós vamos encontrar um resultado que é igual a esse aqui, numericamente falando, só que escrito de uma outra maneira. Ele vai ser mais bonitinho. Mais bonitinho porque não vai ter raiz, não vai ter número irracional no denominador. Então, ele vai ser mais bonitinho por conta disso. Vamos ver? 1 vezes raiz de 3 tem que ter ficado raiz de 3. Raiz de 3 dividido por raiz... Aliás, raiz de 3 vezes raiz de 3 ficou raiz de 9 e raiz de 9 você sabe que é 3. Essa é a resposta. Vamos ver como que ela fica aproximada. Eu vou pegar uma calculadora aqui, ó. Vou digitar a raiz de 3, vou dividir por 3. Olha, ficou 0,57 e o próximo número aqui é 7. A gente aproxima para 0,58, tá? Então, vou colocar assim, ó, aproximadamente 0,58. Vamos para a letra B? Letra B é igual, né? A conta aí que a gente tem que fazer é 5 sobre a raiz de 6. Bora ver? 5 dividido pela raiz de 6, eu vou multiplicar em cima por raiz de 6 e embaixo também pela raiz de 6. 5 vezes raiz de 6 é 5 raiz de 6. Raiz de 6 vezes raiz de 6 é a raiz de 36, que dá 6. Essa fração, desculpa, a gente não consegue simplificar, então eu posso só calcular o resultado aproximado agora. Se você for lá na calculadora, ó, vou fazer 5 vezes a raiz quadrada de 6, deu isso. Esse resultado eu divido por 6, deu 2,04, tá? Porque o exercício quer 2 casas decimais, então 2,04. 2,04. Beleza? Vamos para a letra C? Vou chegar para cá e fazer a letra C de cá. A letra C, ela tá 1 sobre 2 raiz de 5. Vocês viram no primeiro vídeo que eu coloquei aí para vocês que tanto faz multiplicar isso aqui em cima e embaixo por 2 raiz de 5, tanto faz também se multiplicar por raiz de 5. Eu vou multiplicar só por raiz de 5 porque esse é o jeito mais simples. Mas se você multiplicar por 2 raiz de 5 e simplificar, você vai chegar no mesmo resultado que eu, tá? Ó, 1 vezes raiz de 5 é raiz de 5. 2 raiz de 5 vezes raiz de 5, você vai multiplicar raiz com raiz, vai dar raiz de 25. Raiz de 25 é 5 vezes 2 dá 10, certo? Se você for calcular o valor aproximado disso, ó, raiz de 5 dividido por 10, 0,22. Então, vou colocar aqui, 0,22. De boa, viu que é simples depois que a gente pega o jeito? Letra D. A letra D é 3 sobre
10 raiz de 2. Mesma coisa que eu... Aqui eu vou te mostrar que vamos encontrar o mesmo resultado multiplicando por 10 raiz de 2, tá? Esse aqui eu fiz mais simples, esse aqui eu vou multiplicar por 10 raiz de 2, só para você ver. Então, 10 raiz de 2 sobre 10 raiz de 2. Só para você ver como que fica assim mais complicado, porque a gente tem que simplificar, né? Olha, 3 vezes 10 raiz de 2 é 30 vezes a raiz de 2. 30 vezes a raiz de 2. 10 raiz de 2 vezes 10 raiz de 2, vamos lá. Primeiro vamos começar pela raiz, né? Raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar raiz de 4, que é 2. Esse 2 eu multiplico por 10, dá 20. Esse 20 eu multiplico por 10, dá 200. Assim, né? Vou simplificar. Você só simplifica o número que tá de fora da raiz com o denominador, tá? Com o que tá dentro de raiz, você nunca mexe, não simplifica. Então, eu vou cortar esse zero com esse aqui, vai ficar 3 raiz de 2 sobre 20. Olha, 3 raiz de 2 sobre 20. Se eu tivesse multiplicado aqui só por raiz de 2 sobre raiz de 2, ia ficar, ó, 3 vezes raiz de 2. 3 raiz de 2. 10 vezes, cadê? 10 raiz de 2 vezes raiz de 2 ia ficar raiz de 4, que é 2, e aí 2 vezes 10 ia dar 20, tá vendo? Eu ia chegar nesse resultado direto se eu tivesse multiplicado só pela raiz de 2. Tá vendo só? Valor aproximado, vamos ver. Vou fazer 3 vezes a raiz de 2, que deu isso, e aí vou dividir isso por 20. Ó, 0,21. Então, isso é aproximadamente 0,21. Esse foi o exercício 9, tá? Espero que vocês tenham conseguido acertar. Agora, nós vamos fazer o 10 no mesmo esquema. Você vai pausar o vídeo nesse instante e aí vai fazer sozinho. Vai, 1, 2, 3 e pausa. Olha que se você não tiver pausado, eu vou saber, hein? Vou saber mesmo. Olha a letra A. Letra A é 6 sobre raiz de 3. Nessa questão 10, ele pede para a gente racionalizar e simplificar, né? Eu vou multiplicar em cima pela própria raiz de 3 e embaixo também pela própria raiz de 3. Vamos ver? 6 vezes raiz de 3 é 6 raiz de 3, não tem o que fazer, não. Raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9, só que a raiz de 9 é 3. Dá para simplificar mesmo, ó. Esse 6 com esse 3 dá pra gente dividir por 3. 6 dividido por 3 é 2. 3 dividido por 3 é 1. Então, esse negócio simplificado ficou 2 raiz de 3 sobre 1, que eu não preciso colocar, né? Esse não é para fazer na calculadora, assim, para encontrar o valor exato, então vou deixar só assim mesmo, tá? Letra B, que eu também espero que você tenha conseguido fazer, é 15 sobre 2 raiz de 10. Vou multiplicar por raiz de 10, né? Se multiplicou por 2 raiz de 10, não tem problema, só que você vai ter que simplificar mais vezes do que eu. Vamos ver? 15 vezes a raiz de 10, é 15 raiz de 10. Agora, vamos no denominador? Raiz de 10 vezes raiz de 10 é raiz de 100. Raiz de 100 é 10 vezes 2, 20. Que assim. Aí, você simplifica esse 15 e esse 20 por 5, o 15 fica 3 e o 20 fica 4. Então, é 3 raiz de 10 sobre 4. E acabamos a número 10. Então, fica 3 raiz de 10 sobre 4. Dividir esses números por 5, tá? Acabamos a 10. Também espero que você tenha conseguido fazer. E aí, a questão 11 nós vamos pular, porque o que tá falando na questão 11 eu vou resumir para vocês agora na hora de fazer a 12, tá? A 11 quer que você perceba uma coisa que eu acho mais fácil você perceber direto na 12.
Olha só, agora você não precisa pausar o vídeo porque eu vou te ensinar uma parada, tá? Questão 12, letra A. É para racionalizar isso aqui agora, ó. 1 sobre 4 mais raiz de 2. Não precisa pausar agora, tá? Olha só, eu quero racionalizar o denominador. Eu quero tirar essa raiz daqui de baixo, né? Se eu fosse fazer igual eu estava fazendo aqui em cima, eu teria que multiplicar por raiz de 2. Concorda? Só seguindo o raciocínio de cima. Só que olha o que acontece se eu multiplico pela raiz de 2. Só percebe comigo. Eu ia ficar com em cima, eu ia ter 1 vezes raiz de 2, que é raiz de 2. Embaixo, eu ia ter raiz de 2 vezes todo mundo que tá aqui. Só que aqui tem uma soma. Eu não posso só fazer esse vezes esse. Quando você multiplica um número por uma soma, você tem que aplicar a propriedade distributiva. Porque ficaria assim, ó, ficaria raiz de 2 vezes, abre parênteses, esse carinha. Tá vendo? Aí a gente ia ter que fazer raiz de 2 vezes 4, que dá 4 raiz de 2, mais raiz de 2 vezes raiz de 2, que é raiz de 4, e aí ia dar 2. Sumiu a raiz do denominador? Não sumiu. Sabe por quê? Porque a gente fez essa multiplicação errado. Quando tem no denominador uma soma ou uma subtração com a raiz, não é assim que eu tenho que fazer. Por que não é assim que eu tenho que fazer? Porque não funciona. Você viu aqui? Eu tentei fazer, não funcionou, porque ainda tem raiz no denominador. Então, desse jeito que eu ensinei aqui, ó, na 9 e na 10, você só vai fazer quando no denominador da fração tiver só a raiz ou então a raiz multiplicada por um número. Se tiver a raiz somada ou a raiz subtraída de alguma coisa, você não pode fazer desse jeito. Nós vamos ter que criar uma outra estratégia para fazer. Vamos pensar? Devagar, você mesmo vai conseguir criar a estratégia, tá? Nós já aprendemos produtos notáveis. Então, já tô te dando uma dica, ó. Tem a ver com produto notável, tá? Vamos lá. Por quanto eu multiplico isso aqui para fazer essa raiz desaparecer? Vamos pensar só nisso? Olha, eu tenho uma soma de 2 números e o que eu quero fazer é essa raiz desaparecer. Tudo bem? Esse é o objetivo da racionalização, é tornar racional, ou seja, sumir com a raiz. Por quanto eu multiplico a raiz de 2 para ter um número racional? Nós vimos aqui em cima, né? Se tivesse raiz de 2 no denominador, igual teve aqui, ó, para essa raiz sumir, eu não tinha que multiplicar por raiz de 2? Tá. Então, aqui tem uma coisa parecida, né? Quer dizer que eu vou ter que multiplicar por alguma coisa que tenha raiz de 2. Esse 4 é que me atrapalhou a jogada. Lembra de um produto notável chamado produto da soma pela diferença? Esse produto notável aqui, ó. A mais B vezes A menos B. Lembra desse carinha? Ele era igual a quanto lá pela fórmula? Ele era A ao quadrado menos B ao quadrado. Qualquer raiz quadrada, se eu elevo ao quadrado, ela não desaparece? Então, a resposta está nesse produto notável aqui, ó. O que eu quero te dizer? Sempre que a raiz do denominador estiver somada com algum número ou subtraída, nós vamos tentar completar esse produto notável. Eu vou multiplicar essa fração por algum número que me permita completar o produto notável. Por quê? E tem que ser esse em específico, porque esse produto notável é o único que tem os termos elevado ao quadrado. Então, é o único que vai fazer a raiz quadrada desaparecer. Entende? Se eu tenho 4 mais raiz de 2, para completar esse produto notável, quem que falta? Falta 4 menos raiz de 2. Deixa eu só te mostrar como vai dar certo. Ó, 4 menos a raiz de 2. Pelo produto notável, isso é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. O primeiro termo é 4. 4 ao quadrado, 16. Menos o segundo termo é raiz de 2. Raiz de 2 ao quadrado é 2. Olha, essa multiplicação
Deu 14, que é um número o quê? Racional. Tá vendo só? Para tirar adição ou subtração com raízes do denominador, eu tenho então que usar esse produto notável. Vou te mostrar como fica a letra A, então, para você ter condição de fazer os outros sozinho. Olha só. Então, deixa eu só colocar aqui para você não se perder. Isso é questão 12. Nós estamos na letra A, né? Descer, assim dá para ver, né? Então, é 1 sobre 4 mais raiz de 2. Vamos lá? No denominador tem uma raiz, mas essa raiz está somada. Então, vou ter que fazer o produto da soma pela diferença. Aqui eu tenho a soma, então agora eu vou fazer aparecer a diferença. Vou multiplicar em cima e embaixo por 4 menos raiz de 2. Você não pode esquecer que tem que multiplicar tanto o numerador quanto o denominador. Não basta multiplicar só o de baixo, tem que ser os dois. Porque esse é o único jeito em que a gente multiplica por 1, né? Que é um número dividido por ele mesmo. Multiplicar por 1 é o único jeito de não alterar a minha fração. Então, você tem que lembrar de colocar em cima e embaixo esse termo aqui, esse carinha. Vamos ver como é que ficou? Multiplico de cima pelo de cima, de baixo com o de baixo. Vou ter que aplicar a distributiva, né? Fazer 1 vezes 4, que é 4, menos 1 vezes a raiz de 2, que é raiz de 2. O numerador ficou assim. Claro, né? Esse carinha vezes 1 é ele mesmo. No denominador apareceu o produto notável que eu tanto queria. Ele é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso aqui vai ficar 4 menos raiz de 2 sobre 14. E aí, você me pergunta, Adriana, eu tenho que simplificar, né? Esse 4 com esse 14? Aí, eu tenho um infarto primeiro e te falo que não, né? Porque você tem subtração, você não pode cortar o de cima com o de baixo, tá? Você tem soma ou subtração aqui, você não simplifica, beleza? Para você ver que isso é mais fácil do que parece, eu vou fazer a letra B também. Olha tanto que eu sou boazinha. Não precisa pausar o vídeo, vamos fazer juntos. A letra B é 2 sobre, raiz de 5, opa, fiz errado. Raiz de 5 mais 2. Nossa, tá muito feio, deixa eu fazer aqui embaixo. Deus me livre. Letra B, 2 sobre a raiz de 5 mais 2. Essa é a letra B. Olhei para o denominador, vi uma soma, vou ter que multiplicar pela subtração, certo? Você sempre troca esse sinal que tá aqui. Se fosse uma subtração, você ia ter que multiplicar pela soma. Se fosse 5 menos raiz de 2, você ia ter que multiplicar por 5 mais raiz de 2 e 5 mais raiz de 2. Como aqui é um mais, eu vou multiplicar pela subtração. Então, vai ser raiz de 5 menos 2 sobre a raiz de 5 menos 2. Tá vendo? Sempre que você fizer isso, vai ter que aplicar a distributiva aqui, tá? Porque eu tô multiplicando um número pela subtração, então tem que ser 2 vezes isso e 2 vezes isso. Vamos lá? Em cima vai ficar 2 vezes a raiz de 5, que é 2 raiz de 5, menos 2 vezes 2, que é 4. Beleza? E embaixo virou produto notável, produto da soma pela diferença. Quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Olha que coisa mais linda, né? Só que 5 menos 4 é 1, né? Então, isso aqui vai ser só 2 raiz de 5 menos 4 sobre 1, que eu não preciso colocar. Então, a letra B fica só assim mesmo. Olha que gracinha. Agora sim, eu quero que você pausa, faz a letra C e a letra D, depois volta, tá? 1, 2, 3 e parou, hein? Para o vídeo. Tá. Se tiver parado, vamos seguir. Se você não tiver pausado o vídeo, titia vai puxar seu pé de noite. Raiz de 3 menos 1. Vamos? Olha lá. Agora, no denominador, apareceu uma subtração. O que eu te expliquei lá pra cima? Que se aparece menos, eu multiplico pela soma, sempre trocando o sinal. Então, vai ser raiz de 3 mais 1 sobre
a raiz de 3 mais 1. E em cima eu vou aplicar a propriedade distributiva. Então, isso aqui é igual, vamos ver. Raiz de 3 vezes raiz de 3, que é raiz de 9, e raiz de 9 é 3. Raiz de 3 vezes 1, que é raiz de 3. Então, mais raiz de 3. Sobre, embaixo, produto notável, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Menos 1 ao quadrado é 1. Então, aqui ficou 3 mais raiz de 3 sobre 2. Essa é a letra C. Podemos passar para a D, né? Letra D, vamos lá. É menos 1 sobre 7 menos a raiz de 2. Assim. Aí você fala, Adriana, lascou, eu não sei como é que faz, porque agora tem um menos. Muda nada, você vai fazer do mesmo jeito, tá? Mesmo jeito. Multiplica em cima e embaixo por 7 mais raiz de 2. Olha que difícil. Esquece esse menos por enquanto, tá? Então, ó, 7 mais raiz de 2 sobre 7 mais raiz de 2. O que você vai fazer com esse menos? Quando o menos... pior que aí ele já colocou bonitinho, ó, ele não tá escrito assim igual eu escrevi, né? O que eu ia te falar é sempre que aparecer um menos na frente da fração, você pode levar esse menos para o numerador, né? Mas o próprio exercício aí no livro já fez isso por você, ele colocou assim, ó, né? Então, pode deixar, tá? Se tivesse aparecendo um menos na frente da fração, você vai fazer justamente isso que o exercício fez, viu? Você pegar o menos que tá na frente e levar para o numerador. Se tiver mais de um termo, aí você tem que levar o menos para todos os termos, tá? O menos troca sinal de todo mundo. Então, vamos lá? Vou fazer a distributiva. Menos 1 vezes 7, que dá menos 7. E menos 1 vezes raiz de 2, que dá menos raiz de 2. Beleza? Sobre... Embaixo, produto notável, quadrado do primeiro, 49, menos quadrado do segundo, 2. 49 menos 2 é 47. Assim. Beleza? Mais uma vez, pausa o vídeo, faz a 13, depois você volta. 1, 2, 3 e parou o vídeo. Olha aqui a letra A. Letra A, você multiplicou por quanto mesmo? Acho bom que eu fico falando como se eu pudesse ouvir a resposta de vocês, né? Mas é mania. Letra A, você multiplicou, eu espero que tenha multiplicado, por 3 menos raiz de 3. Em cima, e 3 menos raiz de 3 embaixo, certo? Em cima, propriedade distributiva. Então, vamos, 3 vezes 3 dá 9. 3 vezes menos raiz de 3 é menos 3 raiz de 3. Embaixo, produto notável, quadrado do primeiro, 9, menos o quadrado do segundo, que é 3. Então, ficou 9 menos 3, e 9 menos 3 dá 6. Aqui tem um negócio legal. Por quê? Eu tinha falado anteriormente, deixa eu achar onde foi, aqui, ó. Na 12, letra A, eu tinha falado que você não podia simplificar esse 4 com esse 14, porque o 4 estava envolvido numa subtração, certo? Aqui realmente não tinha nada que dava para fazer. Mas, se você olha nessa aqui, se você olha na letra A da 13, ainda tem mais coisa para fazer. Você sabe por quê? Lá em cima, ó, 9 menos 3 raiz de 3, eu tenho uma subtração, mas eu posso simplificar todos os termos com o 6, tá vendo? Isso você pode fazer, tá? Na soma e na subtração, você pode simplificar com o denominador se for todos os termos, eu já expliquei isso para vocês. É como se eu estivesse pegando aqui, ó, e colocando 3 em evidência, tá vendo? Porque aqui tem 9, aqui tem 3. Se você não se lembra de eu falar isso, deixa eu pegar um rascunho aqui para poder te explicar melhor. Para poder te explicar, não, para poder fazer você relembrar, porque isso aqui eu já te expliquei. Quer ver? Olha aqui, vem no cantinho aqui. Se você tem, por exemplo,
eu vou colocar um exemplo lá do 8º ano, tá? Se você tem 2 mais x sobre 4, você não pode simplificar esse 2 com esse 4, porque aqui tem uma soma. Agora, se você tiver 2 mais 6x sobre 4, você pode simplificar, porque 2 mais 6x é a mesma coisa que 2 que multiplica 1 mais 3x. É como se eu tivesse colocado 2, como se eu tivesse não, é o que eu fiz, né? Você consegue colocar 2 em evidência aqui, tá vendo? E aí, esse 2 que você colocou em evidência, você simplifica com 4. Você divide tudo por 2, aí fica 1 em cima e 2 embaixo. Isso aqui, ó, é 1 mais 3x sobre 2. Ai, Adriana, eu preciso fazer isso toda vez, ficar colocando em evidência? Não, você pode usar o caminho mais curto, que dá no mesmo, você só precisa pensar um pouco menos. Você só precisa lembrar que, se tem uma soma ou subtração, você simplifica a fração só se forem todos os termos. Então, se for esse 2, esse 6 e esse 4. Dá para dividir tudo por 2? Dá. Então, você divide. Aqui fica 1, aqui 3 e aqui 2. Então, ó, 1 mais 3x sobre 2. Olha lá. Mais um exemplo. Se tá 5 mais 15x sobre 10, tá? Assim. Eu simplifico esse 15 com esse 10? Não, porque isso aqui tá somando. Então, ou eu simplifico tudo, ou eu não simplifico nada. 5, 15 e 10. Dá pra dividir por quanto? Fala assim, 5. Vamos ver? 5 dividido por 5 fica 1, 15 dividido por 5 fica 3, 10 dividido por 5 fica 2. Então, como é que ficou essa fração? Ficou 1 mais 3x sobre 2. Essa simplificação você pode fazer, porque eu simplifiquei todos os termos, tá vendo? É isso que nós vamos fazer nessa, ó. Tem uma subtração, eu não poderia simplificar só o 9 com 6, ou só o 3 com 6. Ou eu simplifico tudo, ou eu não simplifico nada. Lembrando que o número que tá dentro da raiz, a gente não mexe nunca. Deixa a raiz quietinha. 9, 3 e 6, eu consigo dividir por 3. Esse 9 fica 3, esse 3 fica 1 e o 6 fica 2. Então, vamos ver como que ficou a fração? Fica 3 menos 1 raiz de 3, que é raiz de 3, sobre 2. Resolvido. Se você tinha parado aqui, quando você fez sozinho, não tem problema, agora você completa, tá? E agora você já sabe o que tem que fazer? Olha a letra B da 13. É 28 sobre 4 menos raiz de 2. Então, agora você já sabe que não pode simplificar o 28 com 4, porque o 4 está envolvido numa subtração. Ou simplifico tudo, ou não simplifico nada. Se aqui tivesse só um exemplo, se aqui tivesse um 6, aí você simplificava o 28 com 4 e o 6, né? Como não tem, vamos seguir direto. Espero que você já tenha feito essa. É 4 mais raiz de 2 e embaixo 4 mais raiz de 2. Em cima, sempre distributiva. Vou fazer 28 vezes 4 e vou fazer 28 vezes a raiz de 2. Tranquilo? Aí, você vai fazer, então, 28 vezes 4, isso vai dar 112, né? Vezes 2 dá 56, 112. Então, vai ficar 112 mais 28 vezes raiz de 2, que é 28 raiz de 2, sobre produto notável. O quadrado do primeiro é 16, o quadrado do segundo é 2. 16 menos 2 dá 14. Consigo simplificar, porque tanto 112 quanto 28 quanto 14 dá para dividir por 14. Duvida? 112 dividido por 14 vai dar 8. 28 dividido por 14 vai dar 2. E 14 dividido por 14 vai dar 1. Então, vamos ver o que virou? Virou, deixa eu chegar pra cá. Virou 8 mais 2 raiz de 2 sobre 1. Que eu não preciso colocar. Aí você vai falar, Adriana, tá errado, porque no final do livro tá diferente. Não tá errado. Lá no final do livro, a única coisa que ele fez foi colocar 2 em evidência. Se você lembrar que 8 é 2 vezes 4,
Deixa eu até colocar aqui. Se você lembrar que 8 é 2 vezes 4, eu posso vir aqui e colocar o fator 2 em evidência e o que vai ficar vai ser 4 mais raiz de 2. Você é obrigado a fazer isso? Não, tá? Mas até aqui eu quero, viu? Daqui pra cá você só faz se quiser, beleza? E próxima aula nós vamos relembrar a fatoração, então eu vou relembrar como é que se coloca termo em evidência. Fechou? Letra C. Letra C é 31 sobre 4 raiz de 2 menos 1. Vou multiplicar por quanto? Opa, aí. Vou multiplicar por 4 raiz de 2 mais 1 sobre 4 raiz de 2 mais 1. Aí alguém me pergunta assim, Adriana, posso multiplicar só por raiz de 2 mais 1? Uai, você pode tentar. Só que eu já vou te falar que vai dar mais trabalho você não seguir a orientação que eu te dei, porque seguindo o que eu falei, você vai trabalhar sempre com produto notável, que é quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo aqui no denominador. Se você for dar uma de esperto e tentar multiplicar por outro termo, por exemplo, se você tentar multiplicar por isso, aí você vai ter que aplicar a propriedade distributiva. Pode dar certo? Pode. É certeza que vai dar certo? Não é, tá? Se não der certo, você vai ter aplicado a propriedade distributiva à toa. Tá bom? Então, vamos lá? Vou fazer a distributiva só em cima, ó. Vai ser 31 vezes 4 raios de 2. Isso vai dar 124 raios de 2. Mais 31 vezes 1, que é 31. Sobre produto notável. Vamos ver? Vou fazer aqui embaixo, tá? Vou fazer 4 raiz de 2 elevado ao quadrado, né? Que é o primeiro ao quadrado. Vamos lá. Se você faz essa conta, já aprendemos que, como a base é uma multiplicação, eu tenho que descer o expoente, distribuir o expoente, né? Então, vai ser 4 ao quadrado, que é 16, e raiz de 2 ao quadrado, que é 2. 16 vezes 2 é 32. Então, o quadrado do primeiro aqui é 32, menos o quadrado do segundo, então, menos 1. Só que 32 menos 1, 31. Dá para simplificar? Dá demais. 124, 31 e 31, divide tudo por 31. Vai ficar 4 raiz de 2 mais 1 sobre 1, que eu não preciso colocar, tá? 124 dividido por 31 é 4 e 31 dividido por 31 é 1, tá bom? Aí fica assim. Última, letra D. É raiz de 3 sobre 2 raiz de 3 mais 3. Multiplicaremos por 2 raiz de 3 menos 3 sobre 2 raiz de 3 menos 3. Distributiva em cima? Raiz de 3 vezes 2 raiz de 3 dá 2 vezes a raiz de 9. Só que a raiz de 9 é 3, então fica 2 vezes 3, que é 6. Não entendi, professora. De novo. Raiz de 3 vezes 2 raiz de 3. Você multiplica esses dois com a raiz de 9, só que a raiz de 9 é 3. Então, fica 3 vezes 2. Por isso que deu 6, tá? Menos a raiz de 3 vezes 3, que é 3 raiz de 3. Sobre produto notável. Quadrado do primeiro, vamos lá, mais uma vez. 2 raiz de 3 elevado ao quadrado. Distribui o expoente. 2 ao quadrado dá 4. 3, raiz de 3 ao quadrado dá 3. E 4 vezes 3, 12. Então, o quadrado do primeiro aqui é 12. Menos o quadrado do segundo, que é 9, né? O quadrado desse é 9. Então, você faz 12 menos 9, que dá 3. E agora, simplifica tudo. Esse dividem por 3. 6 dividido por 3 é 2. 3 dividido por 3 é 1. Esse que eu não mexo porque tá dentro da raiz. 3 dividido por 3 é 1 de novo. Então, o que pegou aqui? Deixa eu chegar pra cá. Ficou 2 menos raiz de 3. Lindo, né? Crianças, esse assunto ele é extremamente importante, por quê?
Não vai pedir, por exemplo, no Enem, ou não vai ter nenhum exercício específico para você racionalizar fração. Não vai ter. Mas isso aqui a gente usa como ferramenta para determinar respostas de algumas coisas. Em geometria você vai usar demais. Em álgebra também você vai usar, quando a gente estiver resolvendo equações de segundo grau, às vezes a resposta dá uma coisa assim, ó. Às vezes, tá? E eu tô falando de equação de segundo grau, mas nem é só nisso. Em vários outros conteúdos que você estiver estudando em física também, às vezes aparece uma coisa assim. Aí você não pode deixar desse jeito porque não está racionalizado. Então você tem que fazer o processo da racionalização. Isso aqui então é uma ferramenta, tá bom? Espero que vocês tenham entendido o que precisa ser feito, que vocês tenham entendido o processo. Vou tirar dúvidas sobre isso na live. Mas nós não vamos insistir muito nesse assunto, não vamos ficar perdendo muito tempo fazendo exercício disso, porque o nosso objetivo principal do bimestre é equações de segundo grau, tá? Então, isso aqui eu estou comentando para vocês terem uma ideia do que é. À medida que for aparecendo essas coisas, eu vou explicar com todo o cuidado do mundo como que se racionaliza, tá bom? Mas nós vamos seguir com o conteúdo, tá? A próxima aula nós não falaremos mais de racionalização. Por isso eu espero que, se tiver alguma coisa aqui que você não entendeu, que você tire dúvida na live, que você reveja esse vídeo para tentar compreender. Ok? Abraço para vocês então e até a próxima.